noite, eu me chamo Yasmin, o meu grupo é formado por Alana, Isabel, Kaline, Maria Lívia e Nathalie. A gente vai falar sobre os processos embrionários. Bom, o desenvolvimento embrionário, ele também pode ser chamado de embriogênese. Ele é muito importante na reprodução. As células reprodutivas, masculino e feminino, elas vão se unir e a união dessas células é chamada de fecundação. A fecundação, ela vai ocorrer lá na tuba uterina e vai possuir 50% da célula, 50% do material genético da célula do pai e 50% do material genético da mãe. Essa célula, ela pode ser chamada de zigoto ou de célula-ovo. O processo de desenvolvimento embrionário é dividido em etapas. Inicialmente, a mulher possui óvulos, que também é conhecido como ovócitos secundários, e que nada mais é que gametas femininos. Já o homem também possui gametas, que são os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Após o encontro do espermatozoide com o óvulo, ocorre o processo de fertilização. Esse processo de fertilização vai se transformar em um zigoto. Esse zigoto ele vai estar em processo de maturação e vai passar por clivagens, que nada mais é do que processo de divisão. Esse zigoto ele vai apresentar 2 células, depois 4 células, depois 128 células. Depois ele é transformado em uma mórula, que é responsável por levar esse embrião até o útero e também encontrado um material maciço. Depois ele é transformado em uma blástula, que já é um processo de diferenciação tecidual. Bom, dando seguimento aí às fases do processo embrionário, após o zigoto passar pelas divisões celulares, ele vai iniciar um estágio de blastocisto, que ele vai se fixar nas paredes do útero e que, se isso der certo, vai iniciar a gestação. Essa fase é conhecida como nidação. Após isso, já inicia a fase da gástrula, que é onde o blastoporo vai originar uma das extremidades do tubo digestivo, seja a boca ou o ânus. Também vai começar a desenvolver as 3 camadas celulares diferentes, que é a meso, a endo e a ectoderme. A ectoderme é a camada mais externa. Ela é responsável pela pele, pelas unhas, pelo sistema nervoso central e periférico e pelas glândulas sudoríparas e sebáceas. Já a endoderme é a camada mais interna. Ela é responsável pelo intestino. E a mesoderme é a camada mais intermediária, que vai formar os ossos, os outros sistemas, seja hepático, urinário, enfim, e as fibras musculares. Após isso, já é a fase da neurula, que é onde vai acontecer a morfogênese, onde o embrião já vai se parecer mais com o bebê, vai ganhar forma de bebê, e vai continuar esse desenvolvimento desses sistemas, e incluindo o córeo, o âmnio, o alantoide e o saco vitelínico, que é responsável aí pela proteção, nutrição e a troca entre o meio externo e o bebê. Os têm a capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de células. Elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas, uma vez que se encontram em um estágio que ainda não estão totalmente especializadas. As células-tronco embrionárias, que também são chamadas de pluripotentes, porque elas têm a capacidade de se transformar em qualquer célula adulta. Elas são encontradas no interior do embrião, quando ele está no estágio conhecido como blastocisto, que é entre 4 a 5 dias após a fecundação. Também temos a célula-tronco adulta, que são obtidas principalmente na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. Mas cada órgão do nosso corpo possui uma quantidade de célula-tronco que é responsável pela renovação das nossas células ao longo da vida. Elas são chamadas de multipotente, por serem menos versáteis que as células-tronco embrionárias. No Brasil, a Lei 11.105 de 2005, que atualmente foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, a manipulação de embriões humanos, produzido pela fertilização in vitro para a coleta de células-tronco. Segundo a regulamentação, particularmente, os embriões têm que ser inviáveis. Conforme o trabalho de Avelino Diniz, nenhum dos 25 países analisados estabelece a diferenciação dos embriões congelados, inviáveis e inviáveis para a pesquisa científica. Em 26 países, incluindo o Brasil, já há leis sobre o tema, com exceção da Alemanha, que não permite o uso de embriões. Apesar da polêmica, o uso dessas células embrionárias tem de ser autorizado no cenário internacional. Há apenas a Itália, dentre outros países, que investem em desenvolvimento científico, não aprova o uso dessas células.